Graça e paz da parte do Deus encarnado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Caríssimos, chegamos no último domingo antes da grande quaresma. E a Santa Igreja quer nos ensinar sobre a cruz e o sofrimento. E é claro, não é nada agradável falar do sofrimento. É até compreensível que em tantas comunidades de fé, hoje a quaresma não tenha mais lugar no ano litúrgico. E mesmo nas igrejas apostólicas do Ocidente, ela foi grandemente obscurecida por assuntos outros como ecologia e justiça social. É claro, nada disso é por acaso. A primeira coisa que aprendemos no texto do Evangelho de hoje é que o demônio está profundamente interessado em nos afastar da cruz. O assunto é tão sério, tão grave, que nosso Senhor chama São Pedro de Satanás. Não porque São Pedro estivesse possuído ou qualquer coisa do tipo, mas porque ele raciocinava de maneira satânica. Nosso Senhor diz a ele: teus sentimentos não são de Deus, mas dos homens. Ele não diz sentimentos dos demônios, mas dos homens. Isso porque o demônio incutiu nos homens sentimentos diabólicos, que nada mais são do que falsos raciocínios, sentimentos que os levam a rejeitar a cruz. E quando digo diabólicos, me refiro aqui ao sentido original da palavra diabo, que vem do grego diabolon, isso é, entre as partes, separando as partes, divisão entre Deus e o homem, divisão entre o homem e as realidades espirituais, que permanecem ocultas a ele, enquanto o demônio o mantém cativo a um estado psíquico absolutamente ignorante das coisas espirituais. Interessante que a palavra diabo, nesse sentido, diabólico, é exatamente o contrário da palavra católico, que quer dizer conforme o todo. Se diabólico é entre as partes, isso é, separado, dividido, católico quer dizer conforme o todo. Por isso, nosso Senhor repreende São Pedro nessa passagem. Seu pensamento aqui é doentio, é distorcido. Seu pensamento está dividido. Lembre, divisão, diabólico. Ele quer Jesus, mas não quer a cruz. Ele quer metade do caminho. E esse sentimento, ele pode coexistir mesmo com o estado de graça, naquelas almas já convertidas. Caríssimos católicos, a quaresma existe para que durante um certo período do ano possamos nos habituar aos sentimentos de Deus, arrancando de nós à força os sentimentos dos homens. E é por isso que somos convidados a certas práticas de mortificação, pequenos sacrifícios, jejuns, que nos habituam a uma nova mentalidade, a uma psicologia mais dócil ao sofrimento e às cruzes que, porventura, a providência divina coloca em nosso caminho. E aqui, caríssimos, é necessário que entendamos a cruz como qualquer sofrimento que tenhamos de enfrentar nessa vida por seguir a Cristo. Desde as pequenas coisas até as maiores. Aliás, a negligência nas pequenas coisas, frequentemente, é a causa do fracasso nas maiores. Não existe vida em estado de graça que não tenha cruz, por menor que ela seja. Por exemplo, a cruz de se deslocar de casa até a igreja todos os domingos, de às vezes ter que renunciar a algum serviço extra no domingo para comungar e receber os sacramentos. Quantas vezes eu mesmo tive que passar por isso? Esta é uma pequena cruz, é verdade, mas muitos já param por aqui mesmo. Você faz o convite para a igreja e a pessoa pensa exatamente assim. Às vezes ela até expressa assim: se eu não tiver mais nada para fazer, se eu estiver bem disposto, se o clima estiver ok, então aí eu vou. E nosso Senhor diria para essa pessoa: afasta-te de mim, Satanás, porque os teus sentimentos não são de Deus. Ou então, pode ser que você seja mais propenso a cair no pecado da luxúria, que você não consiga ficar muito tempo sem consumir pornografia ou sem ter relações extraconjugais. Então, em vez de buscar auxílio na confissão, na direção espiritual, você simplesmente para de lutar contra esse mal. Se dá por vencido, abandona a cruz, abandona o sofrimento da luta. E também nosso Senhor diria:
Afasta-te de mim, Satanás, porque os teus sentimentos não são de Deus. Poderíamos passar a manhã inteira aqui listando pecados e mais pecados, contra os quais todos vocês precisam lutar seriamente durante a semana. Mas o fato é que a luta contra todos os pecados envolve um sofrimento real. Isso acontece porque há uma inclinação em cada um de nós para o bem separado de Deus. É claro, o bem separado de Deus não é um bem real, não é um bem de verdade. É uma pura ilusão demoníaca. A isso os pais da igreja chamavam de amor de si. É necessário um certo cuidado aqui, porque hoje a psicologia contemporânea fala muito de amor próprio, de amor de si, como uma coisa boa. São João Arte escreve assim: nada há mais que impeça a salvação eterna do homem do que o amor de si. Não se entende aqui aquele amor natural que nos move a um cuidado legítimo com a própria conservação, mas sim aquele afeto carnal e desordenado que leva o homem a ocupar-se exclusivamente de si mesmo, sem qualquer referência ao Ser Supremo, o grande autor da vida. Quer dizer, João Arte ele tem essa sacada, ele percebe que não se trata do amor natural que o homem deve ter pela sua própria vida, é claro, mas de um amor desordenado. Por isso nosso Senhor convida a todos a uma renúncia de si. Se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É importante dizer isso aqui. O que fazemos é parte dessa renúncia. O que fazemos na quaresma agora, principalmente, é parte dessa renúncia que somos convidados a exercitar diariamente. Quando você se abstém de comer todos os domingos de manhã, antes de comungar, você está exercitando para essa renúncia. É um exercício pequeno. Você está trocando os sentimentos dos homens pelos sentimentos de Deus. E depois de algum tempo fazendo isso, a sua psicologia começa a ser iluminada pela verdade de que o pão da vida é mais importante que todo e qualquer pão que sustenta a sua vida nesse corpo. E o mesmo pode ser dito sobre se abster de carne todas as sextas-feiras. E o mesmo pode ser dito de todos os divertimentos dos quais abrimos mão na quaresma. O pão da vida antes do pão da minha vontade. O pão do meu orgulho. O pão dos meus vícios. E assim por diante. E esta metáfora do pão, meus queridos, ela faz muito sentido, pois é do pão que tiramos o sustento da vida. Comer o pão da vida de verdade não é senão se unir a Cristo pela fé, sendo a fé uma participação real em Cristo, e tudo que pertence a Ele inclui, obviamente, a cruz. É por isso, caríssimos, que abandonar a cruz significa exatamente cair da fé, perder nosso estado de graça. E se é verdade que comer o pão da vida alimenta o novo homem que surge dentro de nós, alimenta uma nova vida que cresce dentro de nós, também é verdade que os jejuns, as mortificações, elas deixam o velho homem morrer de fome dentro de nós. Não é assim que o padre Engström ensina? Devemos deixar o velho homem morrer de fome. O amor de si começa a sofrer de inanição. É interessante que na quaresma sempre ouço relatos de fiéis dizendo que ficam mais nervosos, irritados durante a quaresma. E é óbvio que seja assim. Existe um homem, existe uma mulher morrendo dentro de você. Eu sempre brinco, termine o serviço, faça ele morrer pelo poder do seu batismo. Precisamos, caríssimos, alimentar um santo ódio de si. Sim, não se espante com isso. É assim que os santos pais diziam, um ódio de si, ódio sui. É claro, isso precisa ser também corretamente interpretado. Trata-se de odiar aquela parte de si que deseja as coisas contrárias ao céu, que deseja coisas que vão te afastar de Deus, coisas que vão fatalmente destruir sua vida. Não essa vida passageira, mas a vida na eternidade. O que dará o homem em troca de sua vida? Eis a pergunta de Nosso Senhor. O que você daria em troca da vida eterna? Ficaria algumas horas sem comer domingo de manhã? Abandonaria todos os compromissos no domingo para uma frequentação assídua na casa de Deus?
Deixaria de comer carne nas sextas-feiras? Deixaria durante algum tempo as distrações, as diversões durante a quaresma? Todas essas coisas parecem simplesmente minúsculas, insignificantes, quando olhamos para a cruz. Enxergamos ali um homem que deixou o seu corpo completamente exposto, abandonado, dilacerado, não pela própria vida, mas pela nossa. Cristo Jesus. O que dará o homem em troca de sua vida? Somente um homem poderia dar algo em troca, não de uma vida ou duas vidas, mas de todas as vidas humanas que já existiram e existirão. Caríssimos fiéis, jamais abandonemos a cruz de nosso Senhor. Recorramos sempre ao fruto dessa bendita cruz, o sacramento do corpo e sangue de Cristo, mediante os quais receberemos graça sobre graça e poder para carregar todas as nossas cruzes. E que o Deus da paz o santifique completamente, que todo o seu espírito, alma e corpo sejam preservados e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.